O etarismo é um tema gravíssimo no Brasil, no mundo, é pouquíssimo falado aqui e eu queria compartilhar um pouco com você desse assunto hoje. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. O texto que a gente vai ler hoje, gente, é de uma empresa muito conhecida, a Natura. Um abraço para toda a equipe da Natura. Tá bom? É a primeira vez que eu estou lendo um texto aqui do site de vocês, né? É um texto que foi publicado no dia 18 de março de 2025, com o título... Não achei a pessoa que escreveu. Se eu achar, eu vou passar os créditos, se não, tá dado aqui os créditos para natura.com.br. Onde o título diz: Etarismo, como o preconceito com a idade afeta nossas vidas. Descubra o que é etarismo e como esse preconceito com a idade se manifesta diariamente na sociedade. Né? E aqui tem uma primeira foto: etarismo com como o preconceito com a idade afeta nossas vidas. Aqui tem uma foto de 3 mulheres, né? Uma ao lado apenas o rosto, uma ao lado da outra, né? Olhando com um semblante assim leve, quase indo para um sério, né? Um semblante mais formal, assim, de observar, né? Tá observando. E aí vamos começar aqui a reportagem, né? Você já se perguntou qual a idade ideal, em aspas, para começar uma nova carreira, ou até mesmo qual a idade aceitável, em aspas, para voltar a estudar? E aquela dúvida que estamos na idade certa para curtirmos a noite com as amigas ou então viajarmos. E por vezes, aquela insegurança de já ter passado da idade de usar determinada roupa. Você já teve? Todas essas questões fazem parte do etarismo e nós precisamos falar sobre esse assunto. Concordo totalmente, turma da Natura. A seguir, te explicamos mais sobre discriminação etária e como ela impacta milhões de pessoas, principalmente as mulheres, de diversas formas, todos os dias. O que é etarismo? Etarismo nada mais é do que o preconceito com a idade, também conhecido como idadismo, preconceito etário ou ageísmo. Esse tipo de intolerância está enraizada em nossa sociedade e é facilmente identificada em diversas situações. A supervalorização do novo, do que não envelhece, do que parece infinito, é uma grande ilusão, afinal, passar por diferentes fases da vida e envelhecer faz parte do ciclo natural de todos, de qualquer coisa, né? Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE, em 2019, pessoas acima de 60 anos lideraram o ranking das mais afetadas pela depressão. Cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos sofrem com a doença, causada principalmente pelo abandono familiar e o sentimento de inutilidade. Que triste, hein? E aí, continuando, como o etarismo ele se manifesta? Você não tem nada, você não tem mais idade para isso. É uma das formas clássicas de demonstrar esse preconceito. E muitas vezes a pessoa que escuta essa frase ainda nem chegou à terceira idade. As práticas etaristas acontecem quando pessoas são excluídas de vaga de emprego por conta da idade. Idosos são descredibilizados em suas falas e opiniões por não terem mais consciência. Uma pessoa deixa de ser bonita apenas por ter envelhecido. E até mesmo quando pessoas mais velhas são classificadas como inapropriadas para dar início a algo novo, como uma faculdade, uma carreira, um relacionamento, etc. E aí continua o texto aqui com uma imagem de uma outra mulher, né, com os olhos fechados e os dedos, né, da mão direita no rosto. E aí cuidado, né? Continuando o texto, né? Pois o etarismo também parece uma forma de elogio. Entretanto, quando a frase começa com mas, não é elogio. Você tem 60 anos, mas nem parece. Mas ela tem um espírito tão jovem. São exemplos de discriminação etária. É preciso entender que qualquer idade é perfeita para praticar o bem-estar e viver o seu melhor. A beleza se transforma em cada fase da vida, mantendo-se em harmonia com o tempo. Afinal, é apenas com o passar do tempo que cultivamos as melhores experiências, entendemos o que gostamos ou não e aprendemos a expressar o nosso melhor. O agora, sem viver no retrovisor da juventude e nem na projeção do futuro. Entenda o que é gerontofobia. Agora que você já sabe o que é etarismo, vamos entender o significado de gerontofobia, também conhecida como velhofobia.
Em termos mais simples, a gerontofobia é o medo de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento, como qualquer outra fobia, causada grande desconforto e não se justifica pela realidade. Uma pessoa com esse medo pode evitar o contato com idosos, mesmo familiares e amigos, sentir ansiedade, medo ou repulsa na presença de idosos, ter dificuldades em trabalhar, em conviver com pessoas mais velhas. Diferente do etarismo, essa fobia pode afetar significativamente a vida de quem sofre com ela. Se você acha que pode ter gerontofobia, é importante procurar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra que entenda as causas e indique um tratamento adequado. Aqui o recado, então, hein, gente? Mulheres e o etarismo. Então, aqui a gente tem uma foto de uma outra mulher, né, de perfil, sorrindo. E aí temos aqui, o etarismo consegue ser ainda pior para as mulheres. Isso porque, além de viverem o etarismo bem mais cedo que os homens, esse preconceito com a idade vem aliado ao machismo. A sociedade impõe uma data limite para elas, seja para casar, para escolher ter filhos ou para ser bem-sucedida e respeitar a sua carreira. E como se isso não fosse bastante, os padrões estéticos são avassaladores. Mulheres precisam parecer mais experientes para serem respeitadas no mercado de trabalho, mas precisam parecer mais novas em suas vidas pessoais. Nossa, que conflito, já pensou? Que desafiador é lidar com isso todo dia? A sua vida toda? Se uma mulher é vista como um cabelo grisalho à mostra, é desleixada. Mas se faz muito procedimento estético para disfarçar as linhas de expressão que aparecem com o tempo, é muito artificial. Deu para perceber que as mulheres estão sempre em desvantagem quando o assunto é etarismo, né? Concordo. Ações que diminuem a discriminação etária. Você sabia que o etarismo é crime no Brasil? Segundo o artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, discriminar a pessoa idosa pode levar à prisão de 6 meses a 1 ano e multa. Além das leis, as ações e escolhas que fazemos no dia a dia ajudam a diminuir a discriminação etária. Por isso, dê espaço para pessoas de diferentes idades se expressarem, respeite a sabedoria dos mais velhos, celebre as belezas e desafios de cada fase da vida e evite estereótipos. Se você não sabe o que é estereótipo, a gente explica rapidinho. É uma ideia pronta, geralmente negativa, colocada em uma pessoa só porque ela faz parte de um grupo. É como pensar que todo idoso é incapaz de começar coisas novas por causa da idade, por exemplo. Para manter os estereótipos e o etarismo desde 1992, Cronos Derma faz comunicações vanguardistas em favor da beleza real e livre de padrões, por meio do manifesto Mulher Bonita de Verdade. Vale muito falar aqui, né? Então é um assunto tão importante. Além disso, tem seu casting modelos de todas as idades, o que mostra que a longevidade com vitalidade deve ser celebrada. Conheça a percepção que algumas das nossos modelos têm em relação ao preconceito com a idade. Tem uma foto de uma outra mulher aqui, que é a Cris, 58 anos. O preconceito quando a faixa etária existe, mas não é meu. Opa, é do outro, então eu não acato isso. As pessoas muitas vezes não sabem a idade que eu tenho. Eu não sinto essa idade cronológica. Aí tem uma outra foto de uma outra mulher aqui também, né, de frente, só o rosto. Cristel, 81 anos. Não sinto o etarismo em relação a mim. Pude trabalhar até 78 anos sendo valorizada, mas hoje que existe esse preconceito que não é contra a pessoa, mas contra a idade que a pessoa tem. Olha só. Aí tem uma outra mulher aqui também. É a Beth, de 74 anos. O número não me define. Eu tenho várias idades. Ela varia de acordo com as pessoas com quem estou me relacionando. Seja uma criança de 6 anos ou uma mulher de 90. Agora que estou na velhice, vejo que não é nada do que imaginei quando era jovem. Ainda existe vida nesse corpo, nessa cabeça. A gente precisa mudar o modelo de que é envelhecer e se preparar para isso. Muito bacana. E aqui tem uma outra foto, de uma outra moça, que é a Chan, uma outra mulher, né? Chan, 40 anos. O valor da mulher desde lá de trás é de ser bonita e jovem. Além disso, normalizaram que as pessoas não envelhecem, que é ruim envelhecer. Isso fica enraizado e mesmo sem perceber, muitas vezes reproduzimos isso. Sua melhor pele em qualquer momento. Mais do que nunca está na hora de enxergarmos a idade apenas como um número, e não como uma definição de quem somos, para combater e diminuir a força de qualquer tipo de discriminação.
precisamos dar luz e palco ao alvo do preconceito. Que tal se olhar no espelho, reconhecer em cada marquinha uma vivência única da sua história? O que acha de deixar de lado as ansiedades e arrependimentos e se permitir viver agora? Reflita o que você pode fazer hoje para sentir-se bem e enxergar a beleza que você tem. Terminou a reportagem linda. E conseguiu colocar, posso dizer, na minha humilde opinião aqui, até inclusive de uma forma muito leve, porque é um assunto muito pesado de ser tratado, né? E pouco falado. Eu acho que ele é pesado e é muito velado, né? Talvez por isso. Então, um abraço de novo aqui para a Natura e parabéns pelo excelente texto que vocês colocaram aqui, público, que faz todo sentido. Tem que abordar esse assunto mesmo, né? Galera, quais são os meus dois? Eu poderia fazer até uma trilha, uma jornada aqui só falando de etarismo, dando vários exemplos para o setor e etc. Mas é a primeira vez que a gente está falando de etarismo aqui no canal Creme do Milho. E que fique claro, aqui já falou que é crime aqui no Brasil e existe sim etarismo velado nas empresas, nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações afetivas e etc. Muito atenção e se observe se você não está praticando ou se você não está sendo vítima de etarismo, né? Sabe aquela entrevista que não te ligam mais depois que perguntam a sua idade? Sabe aquele date que você quis marcar ali para você tomar um café, para bater um papo e depois que vocês acabaram entrando num assunto de idade, essa pessoa nunca mais apareceu para voltar a conversar com você? Isso é etarismo. E tem uma série de exemplos aqui, tristes, mas reais, sobre como as pessoas sofrem o etarismo no dia a dia. Né? Expressões ditas suaves, expressões ditas inocentes, mas que no fundo, né, machucam profundamente quem está sofrendo, quem está passando por aquilo. Nossa, mas você é tão. Nem parece que é a idade que você tem. Nossa, você mexe com a internet. Nossa, você tem um celular, você tem rede social. Esqueceu de falar de rede social, que quantas vezes eu já vi diversas pessoas falando, querendo usar de elogio algo que é etarismo. Isso é grave, isso é crime, isso é preocupante. As empresas, as organizações, elas precisam ter ciência e conhecimento que praticar etarismo no processo seletivo é crime. É crime, isso tem que ser falado. Porque é muito supervalorizado as gerações mais novas. Nada contra as pessoas novas, não há nada contra. Mas esse dito estereótipo de achar que as pessoas com menos idade, elas são mais produtivas, elas vão ter jornadas de trabalho mais longas, elas vão ser mais criativas, elas vão ser mais resilientes, mais flexíveis. Isso é um estereótipo, como é colocado aqui, e isso também quer dizer o etarismo. É praticar o etarismo, dizer que a partir de determinada idade, determinado grupo de idade, a pessoa vai ser mais resistente à mudança, a pessoa ela vai ser mais resistente a ideias novas, ela não vai ter tanta agilidade para poder fazer uma atualização, participar de uma reunião de última hora, participar de uma dinâmica que exija muita imprevisibilidade. Ter esse estereótipo de pessoas do 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais em diante, que seja, isso é etarismo. Eu já ouvi dizer recentemente na LinkedIn que pessoas de 30 a mais estão sofrendo etarismo em processo seletivo. Você imagina isso, o absurdo que eu acho que no final das contas a pessoa até que acabou se libertando. Imagina você trabalhar num lugar 30 a mais, onde você é vítima de etarismo. Aquele lugar ele não te pertence. Imagina o quão tóxico, o quão perturbador deve ser você trabalhar num lugar como esse. Pensa bem e reflita sobre isso. Qualquer flag, qualquer indicador que você tiver de relações ou de interações que você já identifique que existe o etarismo presente na narrativa, tchau, dá o próximo passo, vai embora, tá? Com você não, nem comigo
e nem com qualquer pessoa que esteja, né, independente da faixa etária, passando por isso. Ninguém merece passar por isso. Ninguém merece passar por isso. E aqui, então, mais uma vez, os meus parabéns para a Natura por ter colocado esse assunto, que é um assunto importantíssimo, né? E é uma empresa colocando um tema que é um tabu dentro das organizações. A gente vê primeiro e eu acho que muito bem posicionado a Natura, que você tem uma dupla barreira, né? É mulher, porque a gente sabe que a mulher ela sofre um preconceito absurdo dentro do mundo corporativo, isso é um fato, mas pouco se fala, ou quem se fala põe um verniz nisso. Ou então você tem uma questão, e aí, junto a ser mulher, você ainda tem o etarismo. E aí uma coisa que é muito triste, que está aqui nesse texto, são os exemplos das pessoas, da mulher que ela tem que soar que ela tem experiência, então tem que ter mais idade, mas ela também não pode, talvez, mostrar linhas de expressões, ter o cabelo grisalho, cabelo branco, o que seja, né? E também a mulher que é muito nova, ela também sofre exatamente pelo estereótipo da falta, pela inexperiência, né? Ela dita inexperiência. Então você tem algumas camadas. Isso eu não vou nem entrar aqui ainda mais se for negra, se for mulher periférica. Tem outras camadas aqui que eu poderia colocar e eu posso publicar em outros vídeos conversando desse assunto. Mas eu, com muito respeito e de um assunto, e que isso aqui é muito sério, como é um dos pilares do canal do Creme do Milho, a gente fala sempre de bem-estar, equilíbrio pessoal e profissional, o etarismo ele tem que ser falado, ele tem que sair debaixo do tapete de todas as empresas, independente do porte, do setor, da quantidade de funcionários, da quantidade de receitas e etc. Se é uma empresa de tecnologia, se é um frigorífico, não interessa. Mas o etarismo ele tem que ser levado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser combatido, E é através desse canal aqui do Creme do Milho que eu, com muito respeito, me solidarizo com pessoas que sofrem etarismo, porque isso é uma coisa que não pode existir, nem aqui no Brasil e nem em qualquer canto do mundo. Ok? Então era isso aí que eu queria dividir com vocês. Hoje é um texto muito mais de consciência, uma reflexão crítica do espaço que as pessoas estão ocupando e se observarem e sim levantarem a mão ou então simplesmente acharem que aquele não faz mais sentido se estiverem passando por situações como essa, como o etarismo, tá bom? Um abração para você, fica bem aí, tá? Observa o espaço, cuidado com essas brincadeirinhas, essas ditas brincadeiras que com um fundo muito nebuloso, um fundo malvado, um fundo que pode te fazer mal, um fundo de brincadeira que de brincadeira não tem nada, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.